Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras às 15 horas. Muito boa tarde a todos. A nossa entrevistada de hoje, Tati Machado, escritora, blogueira, está ansiosíssima com a Bienal, com a chegada da Bienal, da 17ª Bienal Internacional do Livro. Vamos falar hoje de Bienal, de lançamento de livro. Já lançou 4 livros, vamos falar muito sobre literatura aqui. Tati, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempinho aqui com a gente. Obrigada, é um prazer poder vir falar de literatura, do meu trabalho. E a gente vai passar um momento muito legal. Com certeza. A gente vai ver umas imagens dos livros que a Tati já lançou, e vamos falar de cada um deles e vamos falar do que ela vai trazer para a gente na Bienal. Esses são meus 2 livros publicados. Foi uma feira, né, que você foi? Sim, a gente organizou em São Gonçalo, foi a primeira feira de lá, e foi só sobre literatura nacional. Você também é modelo, né, Tati? Sim. A gente está vendo ali, você também trabalha como modelo. Sim, eu fiquei 1 ano numa agência aqui de Niterói, que já fechou, e aí agora eu estou me dedicando só à literatura. Esse aí é o Ponte de Cristal, uma versão impressa, né? Sim, o primeiro. Esse foi o primeiro publicado, oficialmente. E esse só digital, ele está no Wattpad e pode ser acompanhado como uma novela, semanalmente. Olha, Quinta, vamos falar disso também. Esse é o segundo publicado, mas ele começou na Amazon como um e-book e depois de alguns meses que ele ganhou uma versão impressa também. E essa é a novidade da Bienal. Olha, em primeira mão aqui pra gente, né? Muito legal, parabéns já, desde já, Tati, muito parabéns pelo seu belo trabalho, a gente Obrigada. Já acompanha você tem apenas 24 anos com 4 livros publicados, isso é um ganho, com certeza sua família deve ter muito orgulho de você, seus pais, seus familiares. Com certeza. Como começou isso tudo? Olha, começou quando eu tinha 12 anos, eu comecei a ler na cidade e fiquei apaixonada pelos livros do Sidney Sheldon. Sidney Sheldon? Sim, foi o culpado, né? Comecei a ler tudo dele e foi 1 ano e meio, mais ou menos, depois, eu comecei a escrever fanfiction na internet e foi uma coisa muito natural, assim. Eu gostava de escrever, eu tinha histórias para contar e eu vi nas fanfictions uma oportunidade de juntar uma coisa que eu gostava com o reconhecimento, né? Porque todo mundo que gostava do mesmo assunto que eu acabava conhecendo a minha escrita por causa disso. Então, foi muito por acaso, mas deu muito certo. Me explica o que é fanfictions. As fanfictions, elas são escritas por fãs, como diz o próprio nome, são chamadas ficções de fãs. Quando você tem um fã, você tem um ídolo, né? Você é muito fã, você admira, você cria uma nova realidade para esse seu ídolo e conta uma história onde ele é o protagonista. Então, assim, quem também gosta daquele mesmo ídolo que você acaba lendo e, sem querer, você ainda acaba divulgando a sua escrita. Então, as ficções de fã, né, traduzindo literalmente, significa isso. É você contar uma nova história criada por você sobre uma coisa que já existe. Me dá um exemplo para a gente entender. Olha, os exemplos mais famosos atualmente são 50 Tons de Cinza, que era uma fanfiction de Crepúsculo, e After, da Anna Todd, que era uma fanfiction do One Direction. Então, quer dizer que o livro 50 Tons de Cinza, que é um best-seller, milhões de livros vendidos, sim, começou com uma fanfiction? Sim, onde, na verdade, a Anastasia ela era a Bella e o Sr. Grey era o Edward. E aí, depois do sucesso que fez, eles fizeram uma inversão, criaram personagens novos. Mas acho que quem conhece Crepúsculo, por exemplo, e gosta, reconhece as semelhanças das 2 histórias. E é fácil de reconhecer uma fanfiction de um... É fácil, porque tem muita... Assim, quando você... As características principais mantém, exatamente. Aí quando publica, assim, muda uma coisa ou outra, muda o nome, mas a essência continua a mesma. Entendi. Então é fácil você... E você começou escrevendo fanfiction? Sim, eu comecei escrevendo fanfiction, escrevi 13 livros em formato de fanfiction até os meus 17 anos. E aí, quando eu resolvi fazer a minha história, com os meus personagens, foi que surgiu o Ponte de Cristal. Entendi. Você começou a escrever, você fez uma faculdade de publicidade também, né, Tati? Eu comecei a estudar publicidade, mas assim, foi muito por acaso. Não era o que eu queria no momento, quando eu falei, vou tentar, é uma possibilidade.
E aí eu acabei saindo, faltando um ano para me formar, porque eu queria muito fazer artes cênicas e a oportunidade tinha batido a porta, então me joguei. E eu tive um problema de saúde que me fez trancar a faculdade de artes cênicas. E a ideia era, tudo bem, vou fazer uma pausa de um ano, vou recuperar minha saúde e vou voltar para a faculdade. Nesse meio tempo eu publiquei os livros e ainda não voltei. Não voltou para a faculdade? Não voltei. É uma paixão, assim, eu amo teatro, mas eu sempre gostei de escrever na faculdade de teatro. Então, acho que a escrita era um caminho certo já. E você precisa estudar, né? A língua Sim. portuguesa é uma língua muito difícil, é uma língua cheia de detalhes, você precisa estudar. Você muda muito, né? E como que você faz para escrever tão bem? Você vê, pelo resultado dos seus livros, a gente vê que você é uma mega escritora, né? Dentro do nosso universo. E não está estudando, não está atualizada, né? Na verdade, com o acordo ortográfico, enfim. Eu acho que o primeiro passo de um escritor ele tem que ler muito. Ler sempre, ler toda hora, de tudo, e sempre continuar estudando, não dá para parar. O novo acordo ortográfico é um exemplo disso, né? Eu cresci no colégio, aprendi uma coisa, e aí, de repente, mudou tudo. Eu tive que fazer o caminho inverso, eu tive que voltar a estudar o assunto para conseguir entender, porque eu não tinha mais ninguém para me explicar. Então, assim, eu fiz o estudo contrário, né? Voltei, vi as regras, estudei. E acho que o escritor precisa disso. Ele está em constante pesquisa, constante estudo, porque o livro vai pedir isso, né? Então, assim, quando você fala sobre um assunto que você não conhece, por exemplo, você tem que estudar. Quando muda uma regra no português, você tem que estudar. Então, acho que estudar e não parar de ler nunca. É fundamental. É fundamental. Você teve o apoio da sua família desde o início? Como que acontece isso? Vou parar de estudar, vou escrever um livro? Como que é isso? Eu acho que, assim, eu tive... Como não foi nada planejado, assim, não era uma coisa concreta, né? Eu sempre brinco que eu escrevi minha adolescência inteira e meus pais nunca souberam. O que tanto você faz nesse computador? Eu escrevo. Mentira, ninguém acreditava. Então, assim, quando minha mãe viu, meu pai viu o resultado do primeiro livro, eles falaram, nossa, era verdade, ela escrevia mesmo, né? Então, tem um apoio, mas, assim, para mim nunca foi planejado. Eu nunca falei, vou largar tudo e vou escrever. Eu fui forçada a trancar a faculdade, e aí eu ia ficar com o tempo sobrando, né, enquanto eu me recuperava. E aí eu precisava fazer alguma coisa de útil, eu precisava me sentir produtiva durante esse meio tempo. E aí eu já tinha essa história engatada, só que eu não tinha tempo de me dedicar a ela. Eu vi uma entrevista da Tati, que ela contou a história de como que ela conheceu o Sidney Sheldon, né? Eu quero que você conte pra gente, que eu acho que foi um castigo muito bem dado. Foi, é verdade. Eu tinha muito problema com leitura na minha adolescência, né, pré-adolescência, porque eu achava ler muito chato. Eu só lia os clássicos que o colégio me obrigava, e aí depois eu tinha que fazer uma prova e eu ficava pressionada, porque eu não sabia se eu tinha entendido certo, né? E aquilo, assim, me deixou muito frustrada durante muito tempo. E eu não lia nada, eu só lia gibi, Maurício de Souza, só. Era só o que eu aceitava. E aí, com 12 anos, eu lembro que eu fiz uma besteira e meu pai falou que ia me colocar de castigo. Seu pai? Meu pai. E o castigo foi ler um livro. Ele me deu um livro do Sidney Sheldon e falou, leia o livro até o final e me conta o que você achou. E era um livro, inclusive, assim, muito maduro, né, para a minha idade, mas que era o que eu queria naquele momento. Era o que nenhum outro livro tinha conseguido despertar em mim. Então, foi um atrás do outro. Depois do castigo, eu não parei mais. Estou de castigo até hoje. Eu achei muito interessante essa história que você contou. E acho que fica aí a dica, né? Bota o filho de castigo, Verdade. dá um livro para ele. Verdade. Que eu acho que vão nascer várias Tati Machado para a gente, para o público deleitar aqui. Sim, acho que é só essa resistência, né, que o jovem tem. E hoje a gente tem visto muito isso. Apesar de você ter um acesso muito grande ao formato digital de livro, né? Eu acho que a gente tem tido dificuldade na leitura, né? Para quem que você escreve, Tati? Eu sempre falo que eu adoro ler de tudo, né? Então, assim, eu escrevo também um pouco de tudo. Todos os meus livros possuem gêneros diferentes, mas, em geral, para o público jovem adulto. Sabe? Nunca escrevi para criança, por exemplo, né, para essa fase mais novinha,
Mas para jovens adultos é o que eu gosto de ler, é o que eu gosto de escrever. E Com Outros Olhos, ele é uma história que se aplica tanto aos jovens adultos quanto a pessoas de 12, 13 anos que estão começando a descobrir o prazer da leitura e tudo mais. Então, assim, é uma história que, apesar de ser para um público, né, jovem, adulto, ele atinge pessoas mais novas. E a minha ideia era essa, era passar uma mensagem, criar uma ficção adolescente, mas que tivesse uma mensagem importante e social dentro dela. E qual a importância que você vê do seu contato direto com o seu leitor, né? Porque a gente estava conversando antes que a rede social, a internet, promove isso, né? O leitor pode entrar em contato direto com você, te mandar um e-mail, falar com você direto pelas suas redes sociais. Que importância que você acha que tem isso? Olha, eu acho que é fundamental essa aproximação, porque a gente sempre teve a ideia, como durante muitos anos, a gente teve muita literatura internacional à nossa disposição, a gente sempre tinha a ideia de que aquela pessoa era uma pessoa assim, do outro lado do distante, planeta, né? Que se isolava num quarto com uma máquina e não falava com ninguém. E assim, acho que a literatura nacional está vindo para provar que não é assim, né? Que não precisa ser assim. Os autores todos, assim, em sua grande maioria, eles falam com todo mundo, eles querem participar de evento, eles querem dar entrevista, eles querem saber o que o leitor está achando. Então, assim, isso é fundamental, porque a gente está... É um sonho escrever, é uma realização, mas a gente está fazendo um produto. E a gente precisa saber quem vai consumir esse produto, sabe? Então, estar em contato com o leitor é de extrema importância. A Tati também é blogueira e escreve para um blog nemteconto.org, né, Tati? Isso. E a gente viu lá no blog, ela na Bienal de São Paulo, a dificuldade que ela, como escritora, teve de chegar nas pessoas, né, nos escritores. Imagina uma pessoa que quer, eu quero um autógrafo e um beijo, né? Eu imagino que deva ser bem difícil esse acesso mesmo, principalmente nos eventos internacionais, numa Bienal, num evento. Mas é importante a presença do autor ali, né? Eu acho que a Bienal, assim, é um universo literário paralelo, sabe? Tudo acontece lá. Editores, escritores, palestrantes, jornalistas, todo mundo está concentrado ali. Então, é importantíssimo você estar lá. O foco é o livro, né? É exatamente. A obra, né? Ali você não está competindo com mais nada, né? Porque, normalmente, quando a gente está numa plataforma digital, a gente tem um livro, mas a gente compete com música, a gente compete com eletrodoméstico, a gente compete com um monte de coisa. E na Bienal do Livro, não. O foco é o livro. Então, a probabilidade de você atrair novas pessoas e conquistar novos leitores é muito grande. E o mercado editorial, Tati? O mercado, ele flutua, né? Sim. Você já conversou com a gente já teve essa experiência. Como que está hoje o mercado para jovens escritores como você que estão começando agora? Eu acho que está muito mais favorável. Que bom. Muito, assim. É claro que a gente ainda tem muito o que avançar, né? Mas a gente está tendo um investimento, um reconhecimento do autor nacional como a gente nunca teve. Há 10 anos, se você perguntasse um nome da literatura nacional contemporânea, eu só saberia falar Thalita Rebouças e Pedro Bandeira, sabe? E agora não, agora a gente tem muito escritor, sabe? E todos são referência. É a Thalita, a Paula Pimenta, a Bruna Vieira, muita gente. E as editoras estão apostando nisso pela primeira vez. Que bom, que bom. Ponte de Cristal foi o primeiro, né, Tati? Foi o primeiro. E foi ano passado, novembro de 2014. Já vendeu quantos? Está chegando, vai entrar nos 800, por que sorte. Bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Como que a gente faz para comprar? Então, é possível comprar na livraria Gutenberg, que é aqui de Niterói. Na Gutenberg, na Rua Moreira César, em Niterói. Isso, ou no shopping também em São Gonçalo. Shopping São Gonçalo. E ele está vendo na livraria da Travessa. Quanto custa? Cada lugar livraria tem um preço. O seu valor. Em média, quanto custa em média? Varia de R$ 29,90 a R$ 35, mais ou menos isso. Excelente. E agora na Livraria Nobel também, em Guadalupe, e em breve vai estar em outros do Rio de Janeiro. E para quem é fora do estado, só compra online, infelizmente. Compra online. Tanto no meu blog, quanto na Livraria da Cultura ou da Travessa. Ponte de Cristal fala de quê? Aventura? Pela capa, né? A capa que a gente já conversou também sobre capa, né? Sim. Eu acho que assim, essa capa, ela resume bem a história. É
É um livro que eu sempre brinco que eu criei o meu gênero próprio, né? Porque eu peguei vários gêneros que eu adoro e dei a minha identidade para essa história. É um pouco de romance, é um pouco de ação, de suspense, de policial e de distopia, que é um gênero muito recente. Na verdade, não é tão recente, mas ele só está sendo reconhecido agora. E, então, assim, eu misturei esses elementos que eu adoro e criei essa história para poder contar ao mundo. E Ponte de Cristal é só no formato impresso? Só. Esse só no formato impresso. Com outros olhos. Esse foi o segundo? Esse foi o segundo. Esse foi o segundo. Com outros olhos. Ele foi publicado inicialmente na Amazon como um conto. E aí, enfim, eu fiz várias parcerias, foi um trabalho independente e a repercussão que eu tive foi muito boa. Então, assim, quando eu pensei em fazer o formato impresso, era mais para agradar essas pessoas que me ajudaram, né? E eu tive muita sorte, porque foram pessoas incríveis que me ajudaram. Você colocou aí, né, os blogueiros, Sim, as pessoas que têm uma homenagem bacana, né? As pessoas que me ajudaram nessa jornada, né? Eu queria poder colocar todo mundo. Como não deu, né, escolhi alguns e pude colocar aqui. E, assim, eu tive uma recepção muito boa. Então, eu falei, todo mundo está pedindo, vou tentar. Esse retorno é muito bom, muito né, bom. Tati? Eu imagino que, para quem escreve, a pessoa lê seu livro, comentar, né? Sim, é maravilhoso. E era uma coisa que eu não tinha planejado. Eu pensei que ia deixar lá, no formato digital, ia ficar por isso mesmo. Isso que eu ia te perguntar, quando você escreve numa plataforma digital e você tem um retorno, tem um número X grande de leitores, é mais fácil você conseguir fazer o impresso, né? Sim, e principalmente agora as editoras, elas estão ligadas no mercado. E, por exemplo, o Wattpad é uma ferramenta que descobriu muito escritor. Então, assim, a gente tem consciência de que as escritoras estão lá, eles estão vendo quais números estão subindo, quem está fazendo o quê, quem está trabalhando, quem está divulgando. Interessante esse trabalho do Wattpad, né? Sim. É uma plataforma digital que você escreve, disponibiliza, vai disponibilizando aos poucos o seu trabalho, né? Por capítulo. E as pessoas podem comentar ao longo da história inteira, né? Não é só ao final da história, ao longo das semanas elas vão comentando. E isso é muito importante para o escritor. Eu acho que a escrita na web, no Wattpad, por exemplo, é diferente da escrita do livro impresso. Porque eles estão ali opinando, falando o que eles acham. É como se fosse uma novela, né? Exatamente. E a gente pode mudar uma coisa ou outra, como fazem os diretores de novela, né? De acordo com a crítica, com o público. Eles veem que tem uma coisa que está dando certo, eles investem mais. Tem uma coisa que não funcionou tão bem, a gente se troca. Mata um personagem. Não, dá um jeito aqui, um jeito ali. Eu acho que é muito bom o Wattpad por causa disso. É verdade. O leitor, ele também faz parte daquela história, né? Com certeza. Sem ele, aquela história não teria, talvez, o rumo que está tendo. Com certeza. E, às vezes, nem é o rumo que o escritor começou no início a fazer. Exatamente. Né? É uma troca de informações o tempo inteiro. E é muito importante porque quem está do outro lado é que vai consumir, é que vai ler, é que vai recomendar se gostar. Então, como que você vê seu público, a quantidade? Vamos falar de números. Mais ou menos quantas pessoas te acompanham nesse movimento seu, que eu acompanho, que não é fácil? É feira, é livro, é stand. Quantas pessoas, mais ou menos, te acompanham nesse seu movimento, Tati? Difícil, né? Não faço ideia. Não faz ideia. Não. Pô, mas isso é muito bom. Isso é muito bom a gente falar. Esse é o terceiro... Isso. Poder estrangeiro. Desculpa, gente. Acho que quando eu falo muito, vou ficando sem voz. Esse é o terceiro. Está falhando, desculpa, gente. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro, poder estrangeiro. Vai falando devagarzinho. É o terceiro. Tem mais de 330 mil leituras. 330 mil leituras. Ele, no momento, é só digital, né? Só. Ele, por enquanto, é só... Obrigada. Ele é só digital. E toda semana eu posto. Existe um trabalho direto com o meu leitor e tem uma continuação. Esse Poder Estrangeiro é exatamente aquilo que a gente estava conversando agora, né? Era um Wattpad, uma plataforma digital, você disponibiliza os capítulos e as pessoas vão interagindo com você e você vai escrevendo aos poucos. Isso, exatamente. E ele tem um fim ou isso vai... Pelo que eu estou vendo, você vai escrevendo e não... São 3 livros ao todo. E esse dá para acabar em 2 semanas.
é o prazo final. 2 semanas? Sim. Todo dia, toda semana, você alimenta algum pedaço da história? Toda semana, isso. E você tem quantas pessoas, desculpa? 330 mil. 330 mil pessoas. Que coisa incrível! Estou aqui pasma com esse número, né, Tati? Isso, é bastante gente. Que maravilha. E eu nunca esperei, nunca. Essa é a minha primeira história na plataforma. Então, eu imaginei que, tendo que competir com quem está lá há mais tempo, o resultado não viesse na primeira história, no primeiro contato, mas veio, felizmente. Que bacana, muito. Tati, você numa entrevista também anterior falou da importância de uma versão impressa totalmente independente, né? Isso aí. Fala pra gente o que é isso, só pra gente já entrar na Bienal. Uma versão impressa totalmente independente é quando você é responsável pelos gastos e o lucro total é seu. A editora, que normalmente está nesse processo, ela só repassa 10% do valor para o escritor. Quando o escritor assume um livro sem uma editora, a maioria, os 90%, vão ser dele. Então, assim, é quando o escritor assume a sua obra e tem um retorno financeiro com ela. É claro que uma grande editora, apesar de pagar 10%, ela proporciona para você uma distribuição, um trabalho de divulgação que você, como independente, não tem. Mas, se você vai entrar numa editora pequena, que não tem isso, eu acho que o trabalho independente é muito mais rentável. Entendi. E você consegue lucrar com o seu trabalho, não só ser lido, né? Que é o primeiro desejo. Você estava comentando com a gente também que a maior dificuldade que vocês têm é a distribuição, né? Sim. Porque você acaba ficando com o seu livro, no caso você, que vende aqui na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, Niterói, né? Você fica com o seu livro restrito aqui. Você, com uma distribuição nacional, você consegue uma abertura muito maior do seu trabalho. Exatamente. A gente sempre está limitado ao lugar físico onde a gente está. Onde a gente vive. A obra digital, por outro lado, a gente rompe com isso. A gente pode estar em qualquer lugar. Eu tenho leitores em Portugal, no Wattpad, na África, que eu jamais chegaria com um livro impresso, né? Então, assim, tem os seus prós e contras, ambos os formatos. E você lida muito bem com os 2 formatos, Tati, pelo que a gente viu aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos falar agora de papel, caneta e ação na Bienal. Sim. De 3 a 13 de setembro. Tati Machado lá, com certeza, para assinar, beijar, abraçar o fã que quiser aparecer lá. E onde você vai estar? Em qual stand? Eu vou estar no stand da Ler Editorial. Ler Editorial. É a primeira vez que eles estão. Você sabe qual o pavilhão, não? Sei. Pavilhão Azul, Pavilhão stand Azul, F14. Pavilhão Azul, stand F14, Tati Machado. Isso. Papel, caneta e ação. Essa é outra história que veio do formato digital e foi para o formato impresso por causa da boa repercussão. E é um trabalho em conjunto, é totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. São 3 escritoras. Você, Aimee Oliveira e Clara Savelli. Isso. 3 escritoras que elaboraram uma história juntas, né? Então, assim, tem um pouquinho de cada uma. E tem 3 personagens diferentes. E todas essas histórias se encontram ao longo do livro. Então, foi um trabalho muito diferente, muito enriquecedor para mim. E nós 3 vamos estar na Bienal, não só com papel e canalização, mas com todos os nossos livros no formato impresso também. E é a primeira vez que eu vou à Bienal, então, assim, a emoção... Primeira vez que você vai como escritora. Como escritora para vender o livro, né, para divulgar. Porque eu sei que você vai para a Bienal de mala, né, Tati? Todo ano. Eu acho que teve, na última Bienal do Rio de Janeiro, eu voltei com 27 livros para casa. Então, é bastante coisa. Tati, querida, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Muita sorte para você. O espaço está aqui aberto para vocês, escritores, quem quiser divulgar seu livro, trazer, entre em contato conosco, gmcultura@gmail.com.br, tá? Esteja sempre com a gente, sempre que você precisar, o espaço está aberto. Obrigada. Terminamos o nosso bloco de cultura do Grupo Mônaco Cultura e Saúde, com Tati Machado. Assista agora Beth do Vale, numa área de saúde. Muito obrigada, espero vocês na próxima terça-feira, às 15 horas. Em março de 2015, ocorreu a cerimônia de lançamento do projeto Inventário de Oferta Turística do Estado do Rio de Janeiro.
Realizado pelo Governo do Estado, o trabalho de coleta de dados estará sob responsabilidade técnica da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. É importantíssimo para o desenvolvimento turístico do Estado você ter um inventário, ou seja, você ter um levantamento de dados, acabar com aquela era do achismo, ou seja, você ter realmente os números, você efetivamente ter uma noção do potencial turístico e ter uma noção daquilo que nós possuímos de concreto em termos de turismo no estado do Rio de Janeiro. E você ter uma universidade que tem esse enraizamento, essa capilaridade em todo o estado, é fundamental para que isso ocorra. Primeiro saber o que temos, para depois saber como promovemos. Até o turismo, que a gente chama de turismo local, doméstico, também isso vai ser muito bom. Que o cara vai poder usar de repente pegar, peraí, deixa eu ver o que tem a cidade tal aqui tão pertinho. E eu vou fazer o que esse final de semana? Vou ali visitar, vou lá, vem cá. Por outro lado, também o próprio turista também que vem de fora, ele vai ter um material para realmente olhar e ver o que interessa a ele. Se é o turismo de arquitetura, por exemplo, ele sabe onde ele vai. Se é o turismo histórico, ele sabe onde ele vai. O objetivo do projeto é mapear os pontos turísticos do estado do Rio, bem como a infraestrutura, serviços e equipamentos relacionados a esses atrativos. Por exemplo, museus, salas de shows, de eventos, atrativos naturais, lagoas, rios, cachoeiras e equipamentos, sejam hotéis, pousadas, restaurantes, enfim, todo o equipamento, infraestrutura, como rodoviária, aeroporto, etc. Ele vai mapear esses atrativos e esses equipamentos e, ao final do projeto, entregaremos à Secretaria de Turismo uma grande base de dados com todos esses atrativos devidamente mapeados e georreferenciados. O projeto terá duração de 8 meses e contará com cerca de 100 profissionais. Serão 70 alunos que atuarão como turismólogos, professores e profissionais da área administrativa. Como consequência do inventário, haverá um investimento ainda maior em marketing dos pontos turísticos fluminenses. Dados, subsídios para que possamos desenvolver um plano de marketing, um plano que possamos contribuir para um aumento do fluxo turístico para a região, para um aumento da permanência do turista na região e um aumento também do gasto médio diário. Então, todo trabalho, todo planejamento, é necessário que você tenha um diagnóstico. E o diagnóstico é esse inventário que nós estamos assinando aqui hoje. O inventário irá representar ainda uma referência para investimentos privados, já que será feito um detalhamento minucioso da oferta turística e, por consequência, de suas oportunidades mercadológicas. O inventário é fundamental porque ele é que fornece os elementos necessários para uma análise de investimento. Então, qualquer investidor que tenha um projeto, que tenha o interesse em fazer um investimento no turismo, ele precisa conhecer o que já existe, para aí sim poder avaliar as alternativas e oportunidades que possam ainda surgir e interpretar as demandas de acordo com a oferta existente. Esse benefício ele faz com que o aluno tenha uma noção de realidade muito efetiva. E depois faz o aluno não apenas estar no campo pesquisando, mas pensar o fenômeno turístico local, regional, entender, na realidade, como determinados municípios se posicionam dentro do setor em cenários diferentes. Terão oportunidade de desenvolver, concretamente algumas disciplinas que são objeto de análise nos currículos, e, enfim, creio que seja uma oportunidade ímpar no desenvolvimento profissional desses alunos que irão participar conosco da elaboração e desenvolvimento desse projeto. A UF ela é impressionante, é uma fábrica de boas ideias, de bons trabalhos. Monitoramos agora, por exemplo, a visitação durante os grandes eventos, JMJ, Copa do Mundo, tudo com a UF. E a UF está agora realizando esse trabalho maravilhoso que tenho certeza que mais uma vez vai fazer o trabalho com excelência. São 8 meses de trabalho para correr esses municípios, essas regiões, e eu não tenho a menor dúvida que a UF mais uma vez vai dar um show nesse levantamento e que vai ser muito importante e mais uma vez a UF vai estar na história do turismo do estado do Rio de Janeiro.
Boa tarde para você que nos assiste. Hoje conosco, essa coisa fofa, muito querida, que é o Bernard. O nome é grande, eu tenho que ler para não errar, né? Senão corro o risco aqui de falar. Bernard Sader Tinoco de Miranda. Bernard, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo de novo, né? Agradeço pelo convite. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Você está cursando agora Economia aqui na UF. Sim. Né? Quarto período. E você é poeta e escritor já há um bom tempo. Sim, exatamente. Né? Embora você seja novinho, você está com que idade? 19 anos. Nossa, mãe. Eu acho que o nosso bate-papo da primeira vez, você estava com 17 anos, tem 2 anos Sim, isso? Exatamente. Tem 2 anos, foi em dezembro, vai fazer 2 anos. Pois é, está mais bonito ainda agora. Muito obrigado, você também. Obrigada. Gentileza sua. Nada, verdade, sinceridade. Bernardo, deixa eu dar um recadinho aqui para o nosso telespectador. Hoje nós estamos comemorando o dia de Santa Clara de Assis, que é padroeira da televisão. Não sei se alguém falou isso para você hoje, mas se não falou, estou dando a notícia agora. E sabem o porquê disso? Porque Santa Clara, no ano de 1252, estou certa, gente? É isso mesmo? Hein, Renato? 1252, a data? 1243, nossa, errei por muito, hein? Santa Clara estava na clausura e muito antes de se pensar em televisão, ocorreu um evento distante do lugar que ela estava e nesse evento havia uma celebração da Eucaristia. E ela teve uma visão na parede do local que ela estava, que era na clausura, ela teve a visão exata do que estava acontecendo naquele momento da celebração da Eucaristia. Então, por isso, Santa Clara é hoje a padroeira da televisão. Então, mais um dado aí para você somar aos seus conhecimentos, e um dado bastante relevante, porque Santa Clara, historicamente falando, e dentro da nossa visão religiosa cristã, foi uma figura extremamente iluminada, né? Já que a história dela com São Francisco de Assis, ela é Santa Clara de Assis, com São Francisco de Assis, é tão relevante, tão bonita. Né, Bernardo? Exatamente, ainda mais hoje em dia. Seja, um grande exemplo, se for seguido. É um grande exemplo. Porque eles tiveram uma relação de tanto amor, né? E um amor sublime, uma coisa... Amor sublimado, uma coisa maravilhosa. E o amor que não era o amor que era comum a todos, era um amor comunal que transbordava dele para todas as relações. Né? Uhum. E hoje nós vamos falar, Bernard, aqui, o nosso papo de hoje, quer dizer, hoje te trouxe para explorar um pouquinho você nessa questão, porque eu vejo que na atual conjuntura as relações, de uma certa maneira, estão tão privadas desse amor, até desse amor sublimado, se a gente pode dizer assim, né? Sim. Já que o que num primeiro momento levaria as pessoas para uma relação de amor seria justamente a volúpia da sexualidade, como diz a psicanálise, pelo menos no meu referencial, eu vejo muito como a força da sexualidade sendo exatamente a força que move a biologia, né? que move o ser humano para a multiplicação da espécie, quer dizer, a força que predomina... Sim. O problema é quando acaba só nisso, né? Na pulsão de vida. Quando a pulsão não gera nenhum fruto além da pulsão, né? Quer dizer, acho que o problema maior é quando a gente não encontra as vias de sublimação dessa pulsão. Exatamente. E aí o que você vinha falando, nós estávamos conversando sobre a questão da superficialidade de todas as relações, é uma questão que perpassa todas as relações da nossa sociedade. Não é só uma relação que tenha como início a relação sexual, sabe? Não há mais tempo para isso. Fomos privados disso, nossas prioridades são outras e a sensibilidade de nossas ações é reduzida a um segundo plano quando esse segundo plano vem, sabe?
reduzir-se à paixão é limitar-se completamente. A paixão é necessária, sim. Eu estou escolhendo essa temática hoje para que a gente possa trocar em miúdos, Bernard, essa coisa da questão da sexualidade, que através dos tempos se dá prazer por um lado, tortura pelo outro. E isso envolve muitas questões psicológicas e muitas emoções em jogo que levam a muitas doenças. E é por isso que a gente está abordando esse assunto hoje. E eu vejo você tão jovem, aos 19 anos de idade, falando de amor e de sexualidade com uma grandeza e com conhecimento tão aprofundado, né? Quer dizer, com conhecimento de alma, que eu diria que é um conhecimento de alma. Não, assim, né? Não seria nem pelo fato de você, aos 19 anos, ter experienciado isso muito, mas você traz aí uma vivência dentro de você que é algo que te ilumina muito. E que eu vejo que é profundamente saudável para todos nós. Sim, o que às vezes falta é essa sinceridade com os próprios sentimentos, né? Quando você vai por esse caminho da privação, da humanidade do homem, porque a sensibilidade é essa humanidade do homem, né? A máquina tudo nos pode fazer igual, todas as nossas ações, só não pode sentir, a máquina só não consegue ter sentimento. Então, quando a gente nega essa nossa diferença, a gente perde muito de nós mesmos, sabe? E realmente a gente entra numa selva de rinocerontes, né? Não tem onde sair, porque não encontra a nossa verdadeira identidade. Pois é, e como é que você vê isso exatamente na atual conjuntura? Como é que você vê as relações humanas, tanto as mais íntimas, como as relações de amizade, as relações sociais? Quer dizer, vamos falar um pouco mais de cada bloco desse especificamente. Por exemplo, na questão da sexualidade, qual é a dificuldade que você vê aí nesse tipo de relação na atual conjuntura? São duas dificuldades. Primeiro, aceitar a sexualidade alheia, né? Porque parece que muito nos afeta, isso historicamente, não sei porquê, mas a opção do outro sempre muito nos afeta. E o problema da relação sexual se valer por ela mesma, sabe? O que nós conversávamos anteriormente sobre a paixão. Sim, a paixão é necessária para toda obra de arte, para toda ação humana. A paixão é a ignição inicial. É o que vai levar... É o motor, é o arranque. É o que vai levar a alguma coisa. O problema é quando se limita a só isso. Não há sentido nisso. Se esgota por si mesmo. Se esgota por si mesmo. E é o que nós temos vivido. Aí seria a patologia, a própria patologia, sim, né? A própria doença. Vem de patos, né? Porque paixão vem de patos. A negação da razão, os sentidos comprometidos, né? Não há como erigir um mundo, ou pelo menos eu acho que não seria produtivo para a nossa humanidade, erigir um mundo, construir uma sociedade em cima de coisas tão voláteis, sabe? Essa volatilidade, acompanhada dessa nossa autonegação, não gera bons frutos, não pode gerar bons frutos. Pois é. E Bernard, como é que você vê isso nos jovens? Porque eu vejo isso, por exemplo, nas pessoas da minha faixa etária, eu vejo que elas, de certa forma, estão numa ânsia. Quer dizer, eu não sei até que ponto a própria idade cronológica talvez seja um fator que vá sendo cada vez mais ameaçador para o ser humano, já que o aproxima da morte. Sim, sim. E não é porque a vida é um estar na fila da morte. Mas nesse sentido do jovem, que são duas lutas, né? O jovem que está lutando para conhecer-se, para desenvolver-se, e o velho que luta para ainda manter-se, né? Tem um verso de Adélia Prado, desse novo livro dela, que diz assim: o velho, tal como o novo, é puro desconhecido, sabe? Tal como o novo adentra numa escuridão que precisa ir tateando para se orientar, o velho também. É uma outra... esse desconhecido é extremamente voluptuoso, é extremamente impetuoso, o que eu vejo que acontece, de certa forma, à nossa volta, é que as pessoas de mais idade
hoje, nessa estimulação frenética que a gente tem através dos meios de comunicação de uma maneira geral, que estimula muito essa coisa da sexualidade, a gente percebe que as pessoas de uma certa faixa etária também, aí até de 50 anos para frente, para cima, elas estão querendo viver como se tivessem 18 ou 20. Manter-se na eterna juventude, né? Mas de parte não é. Com atitudes tão incoerentes como... Mas se a gente olhar assim, Como é ridículo. O seu olhar em relação claro a isso? que Fica ridículo. É super ridículo, mas não é, de certa forma, completamente incoerente, porque o mundo cobra delas a eterna juventude, sabe? A vaziez do olhar do mundo sobre as pessoas se limita à beleza. Mas você não acha material. que aí, nesse momento, é que é importante você entrar com o seu material consciente? Mas não são todas as pessoas que têm essa consciência. Não é? E Com a mais sua do que isso. contribuição. E não são todas as pessoas que têm uma contribuição. Né? Sim, lógico. Não são todas as pessoas. Um autoconhecimento. Mais que um autoconhecimento. É preciso você já ter desenvolvido um olhar diferente sobre sua própria vida. Porque as pessoas passam pela vida, né? Vão passando pela vida, na calçada da vida. Esbarram-se uma das outras, mas estão sempre andando na calçada da vida. Então é assim que você vê. Sim, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não são culpadas disso também. É uma luta. O mercado está cobrando cada vez pessoas mais novas, a estética está cada vez mais rigorosa, sabe? Não pode ter um defeitinho ali, uma intervenção cirúrgica, uma coisa, uma barriga, né? Precisa-se estar cada vez mais em ponta, né? Pois é, e será que o belo não é invisível aos olhos? Eu dúvida. vejo o belo como tão distante do olhar imediato, imediatista. Exatamente. E sobre o discurso que interpassa toda essa nossa conversa é como a beleza, necessariamente a poesia, nesse sentido que a poesia é necessariamente bela, vem a criar o choque. É a pedra na calçada em que a pessoa tropeça e de repente olha e vê para onde estou indo, sabe, o que estou fazendo, e leva à reflexão. Sabe? Então você acha que nesse aspecto ela poderia vir como o próprio interdito, quer dizer, como o sinal de pare? Imediato. Mas é um sinal de pare que não é um pare imobilizador. É um sinal de pare maravilhoso. Ele não é um pare que engessa. Digamos, você para de andar para frente, mas você volve os seus olhos aos céus e você percebe o céu, você percebe quem está à sua volta e você talvez volte até a andar. Mas você vai andar de outra maneira. Talvez volte a andar até desconsciente do processo, mas você sempre tem essa chamada. É uma luta cotidiana. Você para, mas é remetido à introspecção, você é remetido... ao que te faz ser humano de verdade, né? Ao que te faz você, o que é, não digo nem do que é da essência humana, mas é o que é essencial é o homem, sabe? É o que faz parte de suas necessidades mais básicas. É um anseio que vem perpassando a história do homem. O homem tem anseio por beleza, o homem tem anseio por expressar-se, o homem tem anseio de poesia, tem sede de poesia, sabe? Então, a gente priva muita gente disso, sabe? Eu tenho um poema também que fala sobre isso, que é o Cesta Básica, que reduzir o homem por aquilo que ele come, aquilo que ele anseia para vestir-se e encher o seu estômago, é reduzir o homem de uma maneira muito pequena, sabe? Onde é que está a cesta básica dos sonhos? Onde é que está a cesta básica dos nossos anseios espirituais, nossos anseios substantivistas, sabe? Onde é que está? E você teria resposta para a gente? De onde está isso? Isso está escanteado de tal maneira, isso está escanteado de tal maneira. Está sempre sendo posto para baixo. Está sempre ao lado, ou sempre posto de lado. Sempre. Sempre num segundo plano. Sempre sob alguma coisa, não é? De maneira que quando isso aparece, até hoje em dia, de uma forma mais sádica, é para atender um interesse de venda ou de qualquer coisa. Não é? São poucas as ingênuas expressões que não tem pretensão nenhuma, sabe? Quando você encontra uma expressão que tem um sucesso, assim, uma coisa que toma dimensões que vai tocar mais outras pessoas, você vê que há uma pretensão ou de promoção, ou de lucro, não há a ingenuidade que a poesia precisa. E aí a poesia se perde. E eu queria trazer também, na questão da sexualidade, Bernardo, uma coisa que eu acho extremamente relevante da gente colocar aqui, a dificuldade que as pessoas hoje têm de lidarem
com questões que são extremamente pertinentes na área da saúde, como a questão das doenças sexualmente transmissíveis, que as pessoas se atropelam e atropelam as outras, num não querer dar conta de uma responsabilidade que é extremamente colaborativa para o bem do outro e para o bem de si mesmo. Que nunca acontecerá conosco, não é? Quer dizer, que olhar é esse que faz com que as pessoas achem que numa relação de intimidade, como a questão da sexualidade, né, ela está isenta completamente e que a palavra dela tem que valer para o outro como algo que o outro tem que acreditar e tem que confiar. Porque existe uma relação de apaixonamento, porque nós existe... a sociedade dos monólogos, né? Olha, nós somos autossuficientes, nunca há diálogo, né? Nós somos autossuficientes em tudo, nós conseguimos botar isso na cabeça das pessoas. Então nunca há conversa, são dois monólogos. Você fala um monólogo, eu falo outro, e nós temos certeza do nosso discurso, nós temos certeza de nós mesmos, sabe? Esse é o problema. E aí você obriga o outro a ter que aceitar a sua colocação. E o outro, às vezes, também tem a sua colocação e não dialoga. Sabe? Somos todos autossuficientes, somos todos doutores em tudo. Todos nós temos opinião formada sobre tudo. E o pior, ter opiniões formadas sobre tudo, digamos que não seja de todos os males, mas acharmos que temos ótimas opiniões formadas sobre tudo e que somos as melhores pessoas a falar sobre tudo, não nos leva a um bom caminho. Sabe, esse certo egoísmo, essa certa filosofia do amor próprio circundado de qualquer preço, sabe? O que não deixa de ser uma soberba, né? Essa coisa do eu sei, eu conheço. É a filosofia da autoajuda, que não sei a quem ajuda a filosofia da autoajuda, só ajuda talvez a quem a escreveu, porque quem vai ler não ajuda em nada. Eu me amo em virtude de quê? Sabe, eu sou melhor que o outro em virtude de quê? Eu sou capaz disso em virtude de quê? Uma coisa que me chama muito a atenção, engraçado, eu entrei há pouco tempo para o Facebook. E me chama muito a atenção esses dizeres que aparecem em muitas postagens no Facebook, do faça isso e não faça aquilo, é melhor isso do que aquilo. Quer dizer, como é fácil resolver as questões alheias, né? Como é fácil você dizer o que é melhor para o outro, ou até pensar que você sabe o que é melhor para você. Será que nós sabemos o que é melhor para a gente? Eu me questiono muito em relação a isso. Claro que não sabemos, claro que sabemos, mas é tudo envolto de muita pretensiosidade, sabe? São muitos outros interesses sobre qualquer relação. Sabe? E isso é terrivelmente improdutivo. Isso me faz lembrar aqui uma situação que eu vou passar para você ver como as pessoas são... tem essa vaga impressão do outro, né? Achando que conhecem. Uma ocasião, isso já faz algum tempo, eu estava com o Luiz Antônio Pimentel num evento cultural e nosso queridíssimo Luiz Antônio Pimentel, que é uma pessoa que para mim está presente, não partiu, permanecerá por muito tempo. Está presente na minha vida constantemente. E nesse local, com o Pimentel, conversando com ele, entrou uma terceira pessoa, que inclusive é um ator da Rede Globo de televisão. E ele já tem uma certa idade, e naquela época também ele já não era criança. E ele sentou ao nosso lado. E eu havia passado por uma dor terrível, que foi a perda do meu segundo marido, do Carlos Alberto, e eu estava ainda elaborando o meu luto naquela época, e esse ator sentou naquela ocasião, sentou à minha frente e conversando com o Pimentel e conversando comigo, o Pimentel me apresentou a ele. E a um certo momento ele virou para mim e falou assim, quem é você? E naquele momento, imbuída da mais profunda consciência, eu disse a ele, não sei. Que catástrofe, muito, né? Que às vezes pode ter passado como um ato falho, mas foi um ato sincero. Não foi ato falho, não. Eu pensei a respeito do que eu estava dizendo e pensei profundamente. Naquele momento, a única resposta que eu poderia dar seria aquela, não sei.
Sim. E talvez, quanto mais eu viva, se alguém me perguntar isso novamente, talvez eu diga ainda com mais convicção, se alguém me perguntar, quem é você? Não sei. Não sei ainda. Acho que nem Não saberemos. sei quanto tempo a gente precisaria viver ou ter a consciência Ou se de um ser dia teremos, vivente, né? ou se um dia teremos. Não sei também, não sei mesmo. Você vê que quando passa por um processo sei terapêutico, você vai descobrindo coisas e descobrindo coisas e descobrindo coisas e descobrindo coisas, e esse material inconsciente ele é infinito. Como é que você pode dizer que sabe quem é você? E é infinito e crescente, é infinito, mas crescente cada vez mais. Né? Você Sim, nunca e se saberá. expande continuamente, assim como o universo todo. Você não, mas é isso que eu digo. Às vezes você não precisa saber, você não precisa ter racionalizado o que é você, mas você pode sentir. Uhum. O que a razão não consegue captar em sua totalidade, o sentimento consegue captar na sua plena, total e restrita capacidade. Sim, porque a emoção é mais profunda, ela está no É centro. o que eu digo, você não sabe dizer racionalmente, mas tem elaborar. uma leve impressão. Você não sabe dizer, mas você sabe sentir e você se sente muito bem, não se sente? Sabe realmente como... É fundamental a gente erigir o sentimento como um intermediador nosso com os outros seres humanos, né? Negar o sentimento é negar tudo que a gente tem, tudo que a gente tem. E como a gente tem medo de vivê-los. Muito medo, né? É porque é uma coisa sensível e nos toca no nosso âmago, põe a fraqueza para fora. E acima de tudo, causadores. Causadores, bota a gente vulnerável. E o que nós não podemos ser hoje? Nós não podemos ser vulneráveis. Nós não podemos ser humanos, nós temos que ser máquinas blindadas, profissionais, não é? É o que eu também vinha ali dizendo. Eu tenho horror desse discurso do sujeito que diz: eu vou lhe fazer uma crítica profissional agora, como se ele estivesse na hora do trabalho trabalhando como não um ser humano, mas uma outra coisa qualquer. Não existe crítica profissional. Existem dois seres humanos criticando o trabalho um do outro, sensivelmente. Sabe? Você não precisa nem levar isso essa para coisa de esfera. boa crítica. Não. A crítica é crítica. Não, mas não é nem questão de ser negativa, não. Estou dizendo que quando eu faço uma crítica profissional, eu estou sendo humano. Você está pontuando. Mas eu estou sendo humano, usando toda a minha racionalidade, os meus sentidos, a minha essência humana para vir falar isso. Não existe um ser humano que trabalha independentemente de si mesmo. No dia que isso existir, é o que se luta, né? É o que o patrão quer que o funcionário não tenha a sua vida, é o que o funcionário não tenha suas particularidades, suas deficiências, suas necessidades, e assim não pode ter, né? Ele precisa estar cada vez mais no invólucro de falta de humanidade, né? Bernard, que vontade de ficar mais tempo com você, mas a gente está a 5 minutinhos do término da nossa programação e eu não quero te deixar ir sem que você fale uma de suas poesias. Eu vou ler, então. Eu tenho um poema que fala realmente sobre todo esse nosso assunto. Sobre essa forma de passar pela vida e não notá-la, sabe? Corpo frio, alma sem lembranças, morreu por não saber-se vivo e foi fadado a continuar vivendo, ainda que sem percebê-lo esquivo. Escorre pelas calçadas junto à chuva mais uma das 1000 gotas insígnes, tão porém insignificantes, que apenas lhe molham o cabelo. Para essa coisa que o tem sem sabê-lo, ainda hoje inventam cura. Ainda hoje o coração volta a bater no ritmo da chuva, e a chuva não será mais chuva, e as vozes desse poema não se confundirão com a história de escrevê-lo. Tudo mais será lembrança envolta em zelo. A essa coisa que chamamos chuva, será dela esse poema. Como o corpo que a ela foi entregue viu-se morto, repousante luva sobre o peito, esfriado, absorto. É bonito para se pensar bastante sobre. Sim. Essa poesia é muito dolorida. Quer dizer, o que é isso que a gente chama de viver? A gente não sabe, mas a gente sente. E o que é isso? A gente sente. Então a gente não pode negar a oportunidade de sentir, né? A gente não pode negar o que sentimos. Uhum. E o que é isso que nós temos que lidar o tempo todo,
que é a perspectiva da finitude. Né? Quer dizer, como é que a gente vivencia o tempo todo, né, na nossa ritualística de vida, a expectativa da finitude. E que também é negada, né? As pessoas vivem como se não fosse morrer. Sim, sim, que é negada. As pessoas vivem como se não fosse morrer mesmo, que não podem morrer. As pessoas têm tantos compromissos que não podem morrer. Na caminhada a gente vê as pessoas que dizem, não, mas eu tenho compromisso tal, eu não posso deixar de ir, o cara está morrendo, está né, tropeçando nas pernas. Isso tudo é gerado pela falta de reflexão, né? Essa falta de perspectiva é a falta de parar e olhar. E trazendo novamente essa falta de perspectiva para o campo da sexualidade e das relações. Às vezes as pessoas não estão se aguentando em pé, mas estão querendo levar o outro para a cama. Exatamente. É o pensamento que, para mim, resume isso tudo. O problema não é isso. O problema é quando é só isso. Sabe? O problema é quando a vida se resume a isso. Exatamente. E não dá para ser resumida por sexualidade. Quer dizer, será que a gente não pode desdobrar essa coisa? A vida não é só prazer, a vida não é só alegria, sabe? Um ser humano que só tem prazer, um ser humano com só alegria, é uma moeda falsa. Uma moeda tem que ter cara e coroa igualmente, sabe? Um ser humano é feliz e triste igualmente, sabe? Esses são sentimentos que fazem parte da gente. Um ser humano que é só feliz é igual uma moeda falsa. Uma moeda que só tem cara. A gente tem que poder trazer para as relações, seja as relações íntimas, sejam as relações de amizade, as relações sociais, as relações profissionais, as nossas dores, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, os nossos momentos difíceis. Exatamente. Sem ser de maneira patológica. Eu acho que isso também... Que há pessoas até que agridem em função disso. Né? Mas é desequilíbrio, né? O desequilíbrio a gente tem em todo lugar. É diferente de sinceridade. A sinceridade ela é tão ingênua, ela não consegue levar a nenhuma malícia. Não consegue levar mesmo. Bernard, então... Eu gostaria de fazer o convite para o Teatro Municipal. Então diga que a gente está um minutinho e vamos focalizar isso. Eu recebi um convite do Teatro Municipal, estarei me apresentando essa terça-feira, dia 18, às 19 horas. Entrada franca, 80 lugares. Estarei eu e Cristina Lebre, uma poeta que eu convidarei, poeta conhecida da cidade. Cristina, um amor de pessoa. Maravilhosa. Escreve muito bem. Escreve muito bem. Estaremos às 19 horas lá, entrada franca. Então vamos repetir. Teatro Municipal, dia 18 de agosto. Às 19 horas. Entrada franca. Teatro Municipal, entrada franca. Quanto tempo as pessoas têm que chegar antes? Tem que entrar são senhas, são 80 senhas. Tem que chegar umas meia hora antes para conseguirmos garantir. São só 80 lugares, para conseguirem garantir os lugares. Será um prazer, será uma noite de poesia. Obrigada. E você está convidadíssima, né? E vou estar lá, com toda certeza. Que bom. Tá bom? Eu que lhe agradeço. Beijo grande. Obrigado. Tá? Muito obrigado pela queremos tê-lo aqui outras vezes. Eu virei sempre. Tá bom? E para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa.